A extinção. Todo mundo sabe o significado. Foi assim que aconteceu com a maioria das espécies. Alguns tendo casos naturais como foram os dinossauros e os outros animais do Permiano. Enquanto outros foram extintos por causa de uma espécime que consegue causar a destruição no bioma. O ser humano. Todo mundo aqui conhece a história dos dodôs. E dos tigres da Tasmânia. Eles foram extintos por serem caçados e destruição do lugar onde eles ficavam. Mas existe uma espécime que aqui muita gente não conhece. Ele já viveu na Amazônia do Brasil. Ele foi um grande primata que media 1,60 metros de altura. Ele podia tanto andar quadrúpede e tanto andar bípede. A espécie se chama Sauropithecus, que significa macaco lagarto por conta da parte traseira dele ser diferente de maioria de outros macacos. O dele se parecia mais como de um dinossauro, com a pose de canguru. Eu vou explicando aos poucos sobre a espécime, falando sobre a biologia, história, utilização da cauda, a extinção, e também de como essa espécie conseguiu ir na África até o Brasil. E claro, falar de como essa espécime deu a evolução para um ser que todo mundo aqui conhece do canal, o Tyrannospithecus, ou para aqueles familiarizados, o Notarman. O Sauropithecus foi o maior macaco brasileiro que viveu. Ele podia medir 1,60 metros em forma quadrúpede. E em forma bípede tem 1,88 metros. De comprimento ele mede os seus incríveis 3 metros. Esse grande macaco tem muitas semelhanças ao espécime mandril, que é um macaco da África. O Sauropithecus ele é onívoro, podendo se alimentar de vegetais e carne animal. Mesmo que essa espécie fosse parentesco dos babuínos, o que mais fazem eles serem diferentes é que esse macaco Sauropithecus possui um QI elevado, sendo um dos quartos animais mais inteligentes do mundo. Os comportamentos sobre esse grande macaco dizem que essa espécie andavam mais solitárias, mas só realmente ficava com companhia quando encontrava um parceiro ou uma parceira para a vida toda. O dimorfismo sexual entre as espécies é que o macho tem pelos escuros e cores bastante chamativas em seu rosto como de mandril para chamar a atenção das fêmeas. E elas não têm esse destaque de cores de rosto. Elas têm os pelos pouco mais loiros e marronzados. Eles têm amor paterno e materno super fortes quando eles ganham um filhote, que é algo que deixam eles pouco mais agressivos quando vê o seu filhote perto dos estranhos e do perigo. Eles são bastante habilidosos e bem ágeis. O mais estranho nesses comportamentos é que ele não demonstrava tanta agressão quando foi descoberto pelo ser humano. Dizem que esse símio provavelmente deve ter crescido no lugar onde não existia tantos predadores. Assim como é a parada das capivaras não terem tanto medo. O que os Sauropithecus mais gostam de fazer aqui quando chega o calor. Eles têm costume de procurar um rio ou lago para poderem se refrescarem no calor, brincando na água e aproveitando matando a sede. Digamos que essa espécie tinha uma vida muito boa, até chegar à destruição na Amazônia, que é nisso que irei contar para vocês. As queimadas da Amazônia. Em 1998, os Sauropithecus fugiram do incêndio. Teve uns que acabaram morrendo no fogo, ou morreram asfixiados por causa da fumaça. Mas a maioria conseguiu sobreviver. Foi daí então que o ser humano descobriu a espécie. Que foi daí então que começou a desgraça para a vida deles. Os Sauropithecus começaram a ser caçados por caçadores que usavam eles como prêmio. Pessoas de mercado ilegal começaram a roubar os juvenis e os filhotes para ganhar lucro.
E foi daí que começou a surgir mais agressividade naqueles macacos, demonstrando que eles podem se adaptar assim como os humanos que dominaram o mundo. Começaram a atacar os seres humanos que se aproximam dele, exatamente como os seus primos babuínos e mandrios fazem. Mas isso não ajudou muito, até porque eles ainda continuarem a ser caçados, até a espécie quase chegar em extinção por conta das caças. Quando estavam quase chegando no fim, e viram que isso não pararia de jeito nenhum, alguns biólogos em 2004 decidiram pegar 4 casais diferentes para uma ilha que se acreditava ser isolada. Até então ela não tinha nome, por mais que isso seja considerado crime por ser espécie invasor. Mas foi aprovado pelo IBAMA por conta do habitat estar sendo totalmente destruído e eles literalmente chegando no fim. Foi aprovado que essa espécie ficasse longe do habitat até as caçadas pararem ou derem jeito nessa bagunça toda. Se passou 5 anos. Finalmente a bagunça e as caçadas deram diminuídas. Quando eles iriam pegar as espécies de volta, eles tiveram um resultado inacreditável. Esse caso foi o que deixou os biólogos muito surpresos e também curioso. Um grande primata totalmente diferente, sem pelos, sem as orelhas, olhos brancos. E o que mais se destaca falta é os braços. Como aquele primata conseguiu? Ou melhor, como ele evoluiu daquele jeito? Depois o que ocorreu? Eles começaram a pesquisar sobre mais a ilha. E descobriram que essa ilha tinha radiação levemente forte. O que provavelmente o que causou a perda de pelos no primata. Eles pegaram o DNA daquele primata gigante. E eles viram que tinha algo muito esquisito no DNA. As células dele estavam um pouco alteradas. Tipo, como se tivesse agora o processo mais rápido. É como se essa espécie agora começa a evoluir do jeito bem mais rápido, levando 5 ou 10 anos. Diferente de outras espécies que levam 1000 anos de geração por geração. E como esse macaco se diferenciou totalmente do Sauropithecus, decidiram nomear ele de Tyrannospithecus, que significa macaco tirano. Mas alguns países o chamam ele de Notarman como nos Estados Unidos, e de macaco rex no Brasil. E durante as pesquisas sobre a ilha, eles descobriram mais uns animais bizarros jamais encontrados ou vistos nas biologias que eu irei falar deles em breve. E como esse grande primata parecia ser tipo rei, no mesmo sentido do leão ser rei da savana e o Tiranossauro Rex rei dos dinossauros. A ilha então foi nomeado de Ilha de Gol por esses primatas serem bastante agressivos e possuírem formas muito semelhanças aos seres humanos. E por causa dessa descoberta do primeiro, alguns biólogos acreditam que deve existir mais espécimes como ele, ou espécies semelhantes ou bizarras. E foi daí que surgiu o laboratório que faz os estudos de futuros seres, chamado CIMP, que está aí a descrição sobre Instituto Central de Primatologia Mutante, ou conhecido pelo seu acrônimo de CIMP, é uma organização científica não governamental paralela aos outros institutos e organizações que tem sua principal objetivo investigar, pesquisar, analisar e catalogar qualquer tipo de criaturas ou seres parecidos com símios que estejam sujeitos a mutações e anomalias junto de suas atividades pelo mundo todo. Agora chegou o momento do mistério, de como o Sauropithecus conseguiu chegar no Brasil, sendo que esses tipos de espécies só são da África. Bom, existe poucas teorias, pois é muito difícil de nós saber, já que nós não tivemos no passado para saber das coisas. Mas tem uma teoria que é o meio aceitável por pessoal, de que esses primatas, no mesmo tempo, devem ter emigrado para o Brasil, na mesma forma dos Homo sapiens. Conseguiu sair da África para o Brasil. Mas isso também tem furos, pois os babuínos não existiam nesse tempo ainda. Mas alguns acreditam que ele provavelmente devem ter criado tipo uma jangada quando ele ainda era uma espécime pequena. Mas não tô falando que ele criou uma jangada na mesma forma de nós. Mas tô falando de pedaços de madeira ou até mesmo pedacinho de continentes que ficavam boiando no oceano até chegar no Brasil. Na mesma forma que os macacos conseguiram chegar no Brasil. Pode ser loucura,
Mas naquele tempo as correntes eram muito mais fortes do que de hoje em dia. Ou seja, a viagem dele no máximo só duraria em poucas semanas e chegaria no Brasil. Sendo assim a chegada do ancestral do Sauropithecus. O que mais deixa curioso é de como o primata conseguiu ficar daquele tamanho. E bom, como eu disse anteriormente sobre a biologia dele, teorizam que ele provavelmente cresceu num lugar quase sem predadores e bastante comida, podendo se alimentar mais e crescendo muito. Assim como foi o caso das capivaras terem conseguido crescer tanto. Mas agora, infelizmente essa espécie já foi extinta. Assim como vocês ouviram sobre ele. Fala rapaziada, quem fala é o Baryonyx X. Eu tô com um estilo totalmente diferente, né? A versão mais realista, 3Dzada. É porque agora eu tô experimentando coisas novas no PC. Por isso que eu tô demorando tanto pra fazer os vídeos. E gostaram do meu novo estilo? É legalzinho, né? E provavelmente vai ser um novo estilo de animação do canal, não sei. Ainda vou ver sobre isso, mas não quer dizer que eu ainda vou parar de fazer as minhas animações velhas, tipo no Flippa Clip, Drawing Cartoon 2. Eu ainda vou fazer. E bom, muito obrigado mesmo por ter visto esse episódio do Suma Mutante, porque demorou muito. Demorou muito mesmo. Vocês nem fazem ideia de quanto que demorou. Ainda tá quebrando meu celular de tanto espaço que tá ficando por causa de tanto pegar aqueles vídeos. E bom, era só isso mesmo. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Muito obrigado mesmo. E bom, era só isso e falou!